Bom dia. Deixa eu colocar o título da live aqui. Caminhos para o bem-estar. Bom dia, bom dia. Colocando o título da live aqui. Coisas que bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos para mais um dia, mais uma manhã de caminhos para o bem-estar. Um espaço reservado para compartilhar aqui com você algumas ferramentas, algumas reflexões que te conduzem para você conquistar o seu bem-estar. Então, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. São inúmeros fatores que contribuem para que você atinja o seu bem-estar. Existem vários, alguns fatores. E o que eu vou falar aqui, que é o principal, é sobre a sua autorregulação emocional, que está ligado com o autoconhecimento, que está conectado com a sua espiritualidade. Então, vários fatores contribuem, tem fatores físicos, emocionais, mentais. Então, aqui eu vou falar sobre você observar sobre a sua autorregulação emocional. Quando você consegue lidar com fatores externos de uma forma tranquila, emocionalmente, mais regulada, você consegue conquistar o seu bem-estar. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu aproveito para me apresentar, para quem está chegando agora e não me conhece. Eu sou a Guta Lopes, eu sou terapeuta energética, eu trabalho com um programa personalizado, individual, de harmonização energética, É um programa que te conduz, ele te ajuda a resgatar o seu poder pessoal, faz você se reconectar com a sua própria essência e te ajuda a eliminar hábitos que levam a sua vida para o menos e não caminhar na sua vida para o mais. O que seria caminhar para o menos? É sentir que as coisas não estão fluindo, é sentir que você sente até um mal-estar no seu corpo mesmo, chega a atingir o seu corpo físico. Então isso é quando a sua vida está caminhando para o menos. Aqui hoje eu vou falar um pouco com você sobre alguns itens que pode estar acontecendo na sua vida que está te levando para esse lugar do menos da sua vida. Bom, primeiro é importante você saber que nós somos seres energéticos, A gente tem o nosso corpo energético, nós temos vibrações, tudo no universo tem vibração. Então, você pode até, assim, não ter o conhecimento, pode até nem ter tido contato com essa informação, pode até nem acreditar sobre isso, achar que isso não é verdade. Enfim, isso não é o relevante. O relevante é que você, sabendo ou não, as frequências, as energias, as vibrações influenciam demais no seu estado da sua vida. Então, isso é importante você entender. Por quê? Porque a partir do conhecimento, a gente pode transformar os nossos hábitos, as nossas ações, para conquistar uma vida lá pro mais, Então, quando você tem o conhecimento, você se liberta para viver da forma que você quer, da forma que você escolhe. Quando a gente está na escuridão, não tem o conhecimento do que acontece de fato na vida, a gente fica, às vezes, por muito tempo dando cabeçada, sentindo mal, esgotado, e não consegue detectar de onde é que tudo isso está vindo. Muitas vezes, você pode até estar acostumado a acordar todos os dias esgotado, acostumado a todos os dias sentir seu corpo pesado, a sua perna pesada, a sua cabeça pesada,
Você sente na sua pele, chega a sentir na pele esse desconforto. Mas o importante aqui é você estar atento, estar consciente e presente para entender o quanto que isso reverbera no seu bem-estar. Então vamos lá. Algumas coisas que podem ser, que é importante. Primeira coisa que você precisa observar para saber se você não tá bem, o que tá acontecendo com você. Você precisa saber se você tá tudo bem na sua saúde física, se os seus exames estão bem, seus marcadores estão bem, se você não tem nenhuma doença física já instalada, então isso já é um ponto para você observar. Se auto-observar, se cuidar, tomar providências e olhar para isso. Então, se você tem algum desconforto físico, alguma doença já física, é importante você olhar para isso. Outra coisa é você olhar a sua qualidade de sono. Como que você está dormindo à noite? Se você está descansando, se você dorme muito mal durante a noite. E existem várias coisas que influenciam no seu sono à noite. Pode ser que você vai deitar e você fica até altas horas com a tela do celular ali aberta vendo coisas. Isso conta muito. Pode ser que você consuma notícias muito ruins, notícias densas, notícias pesadas antes de deitar ou também durante o dia. Pode ser que você fique também ainda pegando todo esse gancho do celular, né, da rede social, que você fica se comparando com pessoas ali na rede social. Isso também é outro fator que conta muito. Tudo aquilo que você consome antes de dormir, tanto se for alimentação, quanto informação, quanto emoção, é o que vai permanecer durante a sua noite. Então é bem importante você prestar atenção na sua qualidade do sono. Então eu já falei aqui da sua saúde física, se os seus marcadores estão bons, se você está se cuidando, se você faz uma atividade física, se você faz uma boa alimentação, se você se preocupa mesmo em escolher o que você vai ingerir para dar mais disposição para o seu corpo. Já falei sobre isso. Outra coisa, peraí. Você ser pessimista. Quando você passa muito tempo, se você tem esse hábito, esse costume, essa postura de ser pessimista, de o tempo todo ficar falando, pensando, você não precisa nem verbalizar, só de pensar você já sente. De você ficar o tempo todo pensando que nada dá certo, que você precisa dar um próximo passo, aquilo dá errado, que tudo que os outros fazem dá errado. Então, coloca esse olhar pessimista em todas as situações da sua vida. Isso drena totalmente a sua energia. Você pode perceber que quando você entra nesse fluxo desse tipo de comportamento, de pensamento, você fica esgotado. Então esse é outro fator que colabora e que contribui muito para a sua energia e para o ralo de verdade, e para o ralo mesmo. Se preocupar demais é outro hábito, é outro comportamento que você tem de ficar se preocupando com tudo que acontece, com todos. Sim, a gente se preocupa com o nosso entorno, a gente se preocupa com os acontecimentos, a gente se preocupa, mas isso tem que ser o mínimo. Isso não pode ocupar a sua vida o tempo todo. Então, se você tem o excesso de preocupação, se você já levanta pensando em algo que você está preocupado, ou se você passa o seu dia ou conversando com alguém, ou interferindo na vida dos outros, sempre com essa questão dessa preocupação, a sua energia
vai para o ralo. Porque olha aqui, ó, o que é importante entender aqui? Tudo que a gente consome, tudo que a gente coloca dentro da gente, vai reverberar de alguma forma. Então, pode ser informação, pode ser alimentação, qualquer coisa que você consumir vai reverberar dentro de você de alguma forma. Então, se você fica consumindo notícias densas, se você fica consumindo preocupações da vida dos outros ou da sua própria vida, porque a gente não tem certeza de nada. A gente só tem certeza que hoje, aqui, agora eu tô viva. Chego até a noite? Não sei. Aí, se você vai deitar, você vai acordar amanhã? Não sei. A gente não tem essa certeza. Então, é um treino você começar a olhar para o momento presente que você tá. Parar de se preocupar com o que não aconteceu, com o que está acontecendo, que não lhe diz respeito, você não tem o poder de mudar externamente. Então, esse é um outro exercício. Aqui eu tô falando das coisas que fazem drenar a sua energia. A forma de como transformar isso é uma outra coisa que, se der tempo, a gente vai falando uma coisa aqui ou outra. Procrastinar. Procrastinar também é uma outra forma de drenar a sua energia. Você tem algo para resolver, para decidir, para fazer, para tomar uma providência e por algum motivo você procrastina. Não é porque você quer, porque ninguém é feliz procrastinando. Ninguém adora falar, eu amo, hoje eu quero procrastinar. Não é gostoso isso. Existem questões emocionais por trás da procrastinação. Não é nada gostosinho procrastinar, é doído isso. Porém, e por ser assim, por não ser gostosinho, isso drena a sua energia. Você passa o dia todo protelando para aquela decisão que você precisa tomar, para aquela ação. O tempo todo você vai empurrando aquilo, você vem na sua mente, aí você não faz, você dispersa, dali a pouco volta, fala, poxa, não fiz. Aí você dispersa, dali a pouco volta. Então isso vai drenando essa energia. Eu falo para meus clientes aqui, como que é? Imagina como se você tivesse um balde de água, uma caixa d'água, que você quisesse encher ela até a boca para manter num nível bom, num nível que é importante. Você põe água aqui em cima e tem um furo lá embaixo. A caixa não vai encher nunca, ela vai esvaziar sempre. Por quê? É a sua energia drenando. Às vezes você busca um recurso aqui, você percebe um recurso que é importante para você busca esse recurso para te abastecer, porém, você tem 9 hábitos, 10 hábitos ali, comportamentos, que tá tudo furadinho, a sua caixa d'água tá vazando água para todo lado, como se fosse uma peneira lá embaixo. E aí você fala, poxa, mas eu já fiz de tudo, eu não consigo melhorar, eu tô esgotado, eu acordo já com aquele corpo pesado, aquele desânimo. Eu chego a sentir minhas pernas pesadas, eu chego a sentir meu corpo pesado, eu tô exausta. Então, assim, você pode até falar, mas eu já busquei tal recurso, Só que você não parou para olhar nesses furinhos que estão na sua caixa d'água. Olhar com carinho, se auto-observar, falar, pera lá, aonde é que eu tô colocando a minha atenção, com o que eu tô me emaranhando, que eu não tô conseguindo usufruir do que eu tô trazendo para dentro de bom. Eu tô perdendo tudo isso. Então você dá um passinho para trás e se auto-observa. Outra coisa que também drena a sua energia é querer controlar tudo. É como eu falei aqui há pouco, né? A gente não tem controle de nada. Eu sei que aqui agora, eu tô aqui conversando com você, fazendo essa live, eu não sei se eu chego até o final do dia, como ninguém sabe se chega. Além disso, que é um fator fundamental, a nossa vida que a gente não controla, questões do dia a dia a gente não controla. Você pode controlar aquilo que depende só de você. E olhe lá, dentro dessa possibilidade de viver esse dia. Isso você controla. Agora, o que o outro faz, o que o outro vai decidir,
isso você não controla, é impossível, não tem como. Então, você querer controlar tudo, todos os resultados, tudo que acontece ao seu redor, querer determinar coisas, drena toda a sua energia vai lá pro ralo. Pensar demais é outra coisa que também drena muito a tua energia. Você ficar o tempo todo com aquele pensamento acelerado, é como se fosse assim, né? A gente tem a nossa mente e aí a gente pensa. Algumas coisas que a gente está pensando, 5%, a gente tem clareza do que a gente está pensando. Só que o restante a gente não tem, tá no nosso inconsciente. É como se fosse um programa de computador, você abre seu computador e você abre ali um programa que você vai precisar digitar algo. Você está usando aquele programa, só que para aquele programa funcionar, existem outros programas instalados no seu computador que está alimentando aquele programa para ele funcionar. Só que você não está nem vendo isso, você está usando aquilo que você acessou ali naquele momento. Com a gente, com a nossa mente, é a mesma coisa. Você tá aqui com um pensamento que tá claro para você, só que tá rodando um programa dentro da sua mente que você nem está acessando. Qual é esse seu programa de pensamento? Você fica rodando um programa de pensamentos negativos, de pensamentos pessimistas? Qual é esse programa que tá rodando aí na sua mente? Então, o que é isso? É uma autopercepção, né? É você se observar. Tudo aqui vai levando para esse caminho, né? O caminho do autoconhecimento. Como que é que a gente funciona? Então, a importância da gente entender como tudo isso funciona para você poder tomar decisões e ações para ir melhorando o seu dia, o seu bem-estar. Outra coisa que drena a sua energia demais é o medo que você tem de pedir ajuda. De repente você tá se sentindo tão mal, você tá num lugar dentro de você tão desafiador e você tem medo de pedir ajuda. Tá tão dolorido, tão desconectado, tá tão tumultuado. Você tá tão esgotado que você fica com medo de pedir ajuda. Isso vai drenando cada vez mais a sua energia. Se você se dispõe a dar um passo e falar sobre isso e pedir ajuda. E pedir ajuda não um papel de vítima, de coitado, de nada disso. Pedir ajuda num papel mesmo de... Eu preciso, joga uma boia aqui que eu tô afogando. Eu preciso boiar para respirar, para organizar minha mente, para dar o próximo passo. Então, quando a gente tá nesse estado de exaustão, a gente tá esgotado, sem energia, é muito importante pedir ajuda. Essa é uma outra coisa. Quando você respira de forma errada também, você respira muito curtinho, você nem presta atenção na sua respiração, você tá o tempo todo durante o dia ofegante, respirando bem curtinho aqui assim, ó. Isso te respirando pela boca. Respirando pela boca acaba com a sua energia. E você fica o tempo todo com esse tipo de respiração, o tempo todo com esse tipo de respiração, só que você não tá se percebendo, você já acostumou a viver assim. Então você não vai acreditar que se você parar, respirar de forma correta, sentir a sua respiração, você sente uma outra frequência, você entra numa outra frequência. Você que tá aí agora assistindo essa live, faz esse teste com você. Para aí e respira com qualidade. Puxa o ar pelo seu nariz, expandindo o seu abdômen e expira, solta o ar pelo nariz, contraindo o seu abdômen. Faz esse teste para você ver como você entra numa outra frequência quando você
para aquele momentinho para respirar de forma correta. Então, esse é mais um fator que contribui para drenar a sua energia respirando de forma errada, muito curtinha. Isso também drena a sua energia. Outra coisa que drena a sua energia é reclamar o tempo todo. E reclamar aqui, eu te falo que às vezes não é nem verbalmente, tá? Às vezes verbalmente a gente até se comporta, a gente toma uma postura mais alinhada, mas mentalmente você fica reclamando o tempo todo daquilo que não aconteceu, daquilo do jeito que foi feito, que não devia ter sido feito assim, porque fulano falou aquilo, porque aquilo não pode ser desse jeito. Então assim, quando você tá o tempo todo que a sua vida não tá boa, porque você isso, porque você aquilo, tudo isso, esse reclamar, e o reclamar que não é só verbalmente, é principalmente mentalmente, tudo isso vai drenando a sua energia também. Outro fator que eu marquei aqui também é viver no passado. Você fica o tempo todo só com lembranças pro passado? Pode ser até lembranças boas, tá? Não tem nada de mal você ir lá no passado, resgatar uma lembrança boa, te abastecer da energia daquela lembrança e seguir para frente a sua vida. O problema é você viver lá no passado. Isso drena totalmente com a sua energia. Você fica o tempo todo. Aqui eu tô falando até das coisas boas, depois eu vou falar das ruins. Mesmo que você tenha lembranças gostosas do passado, lembranças alegres, lembranças boas, mas você fica o tempo todo lá no passado, comparando com o seu presente que não tá igual àquilo que já foi. Você drena totalmente a sua energia. Esses momentos alegres, esses momentos leves, esses momentos felizes, lindos que a gente viveu no passado, eles são importantes para a gente visitar, captar toda aquela essência, toda aquela energia, toda aquela vibração e voltar para o aqui e para o agora para viver com aquilo, se abastecer. E tem também pessoas com o hábito de viver no passado com rancor, com cobrança do que não fizeram por você, com raiva de muita gente, com angústia de situações que aconteceram e aconteceram há 20, 30, 40, 50 anos, não sei. Você traz aquele sentimento daquele passado tão real no teu agora, você sente na sua pele, você sente nas suas células aquela dor que você viveu lá. Isso consome totalmente a sua energia. Então, esse é um outro fator que faz com que você drene a sua energia. Aqui eu falei de alguns, comecei lá no seu cuidado físico mesmo, com a sua saúde, se seus marcadores estão todos corretos, estão em ordem, você se cuida, você vai ver tudo isso. Se você está tendo sono de qualidade, se você se hidrata bem, se você faz uma atividade física que te dê prazer para colocar o seu corpo em movimento, se você faz todos esses, né, tem todas essas ações, tá tudo ok, mas você levanta esgotado, você levanta exausto, você levanta cansado, você tem uma exaustão o dia todo, você arrasta seu dia, você tem que olhar para essas outras coisas, esses outros fatores que eu falei aqui. Que foi que eu expliquei. A gente imagina a nossa energia uma caixa d'água, um recipiente com água, que para ela estar toda equilibrada, você enche até a boca. Então você cata a torneira e vem com a água aqui, mas só que você tá cheio de furo aqui embaixo, tá esgotando toda essa água, é a sua energia indo embora. Quando você faz essa analogia, você mentaliza e olha para essa imagem de um recipiente enchendo de água e vazando água embaixo, você traz para você essa realidade em relação à energia. Então você passa a ter uma consciência para se auto-observar, para entender o que está acontecendo.
Nossa, Guta, mas eu faço atividade física, mas eu me alimento bem, mas eu durmo bem. Só que eu fico com pensamento pessimista, eu fico me preocupando demais, eu procrastino, eu quero controlar tudo, eu penso muito, eu não peço ajuda, eu respiro de forma errada, eu reclamo o tempo todo, eu vivo no passado. Você entende que esses são os furinhos do recipiente de água ali, da caixa d'água? Esses são os furinhos. O que você tá pondo de bom tá vindo aqui em cima, a água. Só que se você não olhar para os furinhos embaixo, você vai se sentir esgotado do mesmo jeito. E olhe lá se aqui em cima não entra nada. Aí chega um ponto de você nem conseguir levantar da cama, né? Chega um ponto de você ficar realmente prostrado, de você não conseguir lidar com as ações do seu dia a dia. Então, tudo isso são coisas que consomem a sua energia. Agora, como que eu faço para saber que o que está acontecendo comigo? Eu só sei que eu tô cansada, eu só sei que eu tô exausta, mas eu não sei como que eu faço. Começa a se auto-observar, começa a perceber. Outra coisa que é importante. Eu falei aqui no começo, consumo de notícias negativas, notícias pesadas, aquela vontade de ficar falando mal dos outros, de ficar sendo o juiz da vida dos outros, sabe? Aquele, né? Você entra naquela posição, então de repente você tá trazendo um monte de coisas boas, mas a sua roda de encontro com amigos é só para falar dos outros, é só para meter o pau no que acontece no mundo, é só. Então, tudo isso tem frequência vibracional, tudo isso emite frequência vibracional. E as coisas negativas, essas coisas ruins, a frequência é densa, a frequência é mais baixa. Quando você se junta num círculo de pessoas para ficar falando da vida do outro, aí principalmente se foi algo que o outro fez para alguém que te causou você ficou inconformada, você começa a falar daquilo, pode prestar atenção. Aquilo começa a ferver dentro de você, você começa a arrancar do porão um monte de emoções muito densas, muito pesadas. O que acontece com você? Você vai embora da roda dos amigos ali, essa frequência vibracional tá aqui, você tá com ela aqui, você tá vibrando ela no teu corpo. E aí você do nada você acorda exausto, você fala, gente, do nada acordei exausto, do nada eu tô mal. Não é do nada. Aí você começa a prestar atenção, começa a voltar no tempo, começa a ver tudo que você fez no dia antes, que você vai encontrando, deixa eu tirar aqui, o motivo que tá te levando para aquilo ali. É um trabalho de construção. Não é uma varinha mágica, um toque mágico, não é assim. É um trabalho de construção. Você olha quanto tempo você está vivendo desta forma, você já trouxe para o seu corpo, para suas células, que isso é o teu cotidiano, é o teu normal. Não é de uma hora para outra que você muda isso, mas é uma construção. É super possível. É um caminho lindo para construir. Porque é o que a gente tem da gente. A única coisa que a gente tem da gente, que a gente tem certeza, é o nosso bem-estar. O restante, nada é nosso, nada é. Então, você viver em paz, acordar com harmonia, com paz de espírito, com alegria, é muito mais gostoso. Isso é uma vibração mais elevada. Então, para você manter essa vibração mais elevada, você precisa detectar o que é que está drenando, que você está consumindo de frequência densa. Você precisa entender isso para você ir substituindo e trazendo mais frequência elevada para o seu dia a dia, para você mudar essa frequência. Você sai daqui e vai em escala, porque você não sai daqui, pula lá para o topo, não é.
um pula-pula que pá, vai, não. Então você sai daqui e vai construindo essa escala. Ela é sim possível. Não importa aonde você tá agora, se você tá lá no subsolo, se você tá no meio do caminho, se você tá um pouquinho mais da metade, um pouquinho antes da metade do caminho, não importa. É possível de qualquer lugar você chegar nesse lugar de uma frequência mais gostosa, mais leve, mais elevada. É possível. Você precisa só ir construindo. Primeira coisa é você entender aonde você tá, para você ver qual é a trajetória que você precisa trilhar para chegar onde você quer. É o Waze, é o carro, é o trajeto da sua viagem. Eu tô aqui na minha cidade e eu quero ir lá para tal cidade. Eu coloco aqui no Waze aonde eu estou, aonde eu vou, e ele vai me direcionar talvez 2 rotas, 3, 4, depende, não sei quantas rotas tem para chegar lá. Depende de onde você tá, depende para onde você quer ir, o que tem de disponível ali nesse meio, entende? Então, com a gente é a mesma coisa na nossa vida. Aonde que eu tô agora? Traz para consciência. Aonde que eu estou agora? Agora eu me encontro num lugar de medo, de angústia, de tristeza, de apatia. Ok. O que eu quero para minha vida? Eu quero ter mais fluidez, eu quero viver com mais harmonia, com mais paz de espírito. Tá. O que eu tenho de ferramentas, o que eu tenho disponível para trilhar nesse caminho para chegar aqui? E não acredite que não vai ter buraco nesse caminho. Vai ter muitos buracos. Só que quando você tem a consciência do que você quer, da onde você tá e aonde você quer chegar, você cata seu carro, você tá indo, furou o pneu, caiu no buraco, estourou, pega o step, troca, vai, segue a sua viagem, continua, acabou o combustível, dá um jeito de arrumar, colocar. Entende? Não vai ser redondinho, aquela pista pleninha que nada vai acontecer. Para todo mundo, sempre vai ter um buraquinho, vai ter uma depressãozinha ali para você passar. Só que quando você tem a certeza para onde você está indo, quando você tem aquela intenção, o porquê que você quer chegar naquele lugar, por que aquilo para você é importante, quando você tem essa clareza, você consegue fazer esse caminho. Escorregou, caiu, levantou, rapidinho você já vai saindo. Quando você tá perdido, confusão mental, não sei nada que tá acontecendo, eu não sei nem que eu estou mal, eu nem sei disso. Eu vou tropeçando, eu vou arrastando, eu vou tropeçando, eu vou arrastando. Eu falo que é que nem quando a gente vai no mar, você levanta, leva um golpe da onda, você cai rolando, você tá afogando, arrumando o seu biquíni, vem outra, leva teu cabelo pra frente, você afoga de novo. Você tá nesse momento, entende? Só que você não tá entendendo o que tá acontecendo. Você tá ali rolando, rolando e não entende. Então, a contribuição pro dia de hoje, aqui nesse espaço de Caminhos pro Bem-Estar, a contribuição que eu deixo aqui com você falei pra você algumas coisas que consomem a sua energia. Então, para você observar isso. Te falei também, né, a importância da gente entender que somos seres vibráteis, seres energéticos, isso é muito importante saber, para entender por que esse mal-estar, essa sensação ruim. E como que acontece, né? Por que às vezes eu tô fazendo um monte de coisa boa, mas tô drenando, tô exausta, eu não tô entendendo o que tá acontecendo comigo. Observa todos esses fatores que eu te disse, onde é que você tá enfiada, onde é que você tá ali, observa, traz pra luz, traz pra consciência. E aí desperta aonde que eu quero chegar. Aí você trilha um caminho. É isso que eu tenho para contribuir com hoje. Assiste de novo a live para entender. Anota as coisas aí para você fixar bem, para você refletir. O mais importante é você se auto-observar. É o mais importante. É nesse lugar que você precisa se encontrar agora, para você colher resultados de uma construção, de uma vida de mais qualidade, de mais leveza, que você vai pro mais na sua vida. Se você tem dificuldade, se você não consegue fazer sozinha, eu tenho um programa para te oferecer
que vai te conduzir a tudo isso. Mas é possível você ir olhando, você se auto-observando, você ficando mais presente para você ter clareza sobre isso. Um beijo grande e até a semana que vem. Beijo, beijo!